Depois da abertura de uma investigação criminal contra o Banco Central dos Estados Unidos e o presidente do Fed, Jerome Powell. Gabriel, a gente falou sobre esse assunto aqui mais cedo, já pontuando, inclusive, o que disse Jerome Powell, ele que está trazendo aí a questão da pressão política, a pressão que ele sofre de Donald Trump, do governo Trump, para a redução da taxa de juros. O que a gente já tem em termos de repercussão? O que você tem ouvido dos analistas de mercado nesse momento, já que a gente está falando do Banco Central dos Estados Unidos? O Banco Central mais importante do planeta, viu, Carol? Porque ele dita o fluxo de capitais do mundo. Quando a gente tem uma alteração na taxa de juros por lá, sofre Brasil, sofre Europa, sofre Japão, China, todo mundo acaba sendo impactado por qualquer mudança na política monetária americana, juros maiores ou menores. E este, segundo Jerome Powell, e a primeira vez que ele fala mais abertamente sobre isso, é o motivo principal desta investigação que está sendo levantada sobre possivelmente o abuso de dinheiro público em uma obra do Banco Central norte-americano que teria custado 2,5 bilhões de dólares, segundo Donald Trump, e o principal responsável por este dinheiro a mais que foi gasto na obra teria sido Jerome Powell, por isso que ele estaria no centro das discussões. Powell fala o seguinte: é por conta de pressão política. E este processo não tem nada a ver com a reforma, tem a ver com a condução de política monetária. Qual que é o próximo passo já projetado para este janeiro, Carol? O próximo passo é pausa nas quedas de juros. Só que Donald Trump não quer pausa, Donald Trump quer mais cortes. E agora faz essa nova ofensiva. O que está por trás disso? Tentar afetar de forma efetivamente direta o que acontece com os juros americanos, que, segundo ele, estão muito altos e precisariam estar muito menores para que a economia voltasse a ser aquecida. É a segunda vez que Jerome Powell é atacado em relação a este caso das obras no Fed, mas agora com um processo oficial, com uma procuradora que é aliada de Donald Trump, fazendo essa pressão institucional para uma investigação em relação a essa obra. Donald Trump já fez ataques a Lisa Cook, inclusive chegou a demiti-la, mas a Suprema Corte ainda não decidiu se ele tem poder para isso ou não, e agora tenta pressionar Jerome Powell. O mandato dele como presidente do Banco Central acaba agora em maio, ou seja, seria mais fácil Donald Trump esperar um pouquinho, indica outro nome em maio, e aí este novo nome aliado de Donald Trump, já tem alguns candidatos, inclusive alguns bastante vocais sobre uma reforma geral no quadro de diretores do Fed. Kevin Warsh, que é ex-diretor do Banco Central americano, diz que precisa mudar os nomes que ali estão presentes porque a condução está equivocada e a taxa de juros deveria ser menor, mas o mandato de presidente acaba agora em maio. Jerome Powell fica até 2028, ou seja, o que o Donald Trump está querendo fazer? Se livrar do presidente do Banco Central norte-americano, que tem uma postura mais cautelosa em relação à condução de juros. Está usando para isso este processo que pode se transformar em uma investigação mais enfática e dar argumentos jurídicos suficientes para Trump conseguir demiti-lo, como fez com Lisa Cook, por conta de, supostamente, uma fraude hipotecária. Então, este é o cenário. Donald Trump quer intervir diretamente no que o Banco Central pode ou não fazer com as taxas de juros dos Estados Unidos. Inclusive, já temos a reação de Jerome Powell. Ele afirmou que foi ameaçado pelo presidente Donald Trump com essa acusação criminal após um depoimento lá no Senado Federal americano. E segundo Powell, a pressão tem motivação política e está ligada à decisão de taxa de juros. Vamos ouvir. I have deep respect for the rule of law and for accountability in our democracy. No one, certainly not the chair of the Federal Reserve, is above the law. But this unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. This new threat is not about my testimony last June or about the renovation of the Federal Reserve buildings. It is not about Congress's oversight role. The Fed, through testimony and other public disclosures, made every effort to keep Congress informed about the renovation project. Those are pretexts. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation.